Olá pessoal, tudo bem? Dr. Zanella. E hoje nós vamos falar sobre a anatomia da clavícula. A clavícula é um osso muito importante, visto que ele é a única comunicação do membro superior com o esqueleto axial. Então ele tem uma certa função de alavanca ou ancoragem para movimentações do ombro, né? E do membro superior num todo. A gente vê que essa função ela pode não ser não ter tanta importância, na verdade, porque conforme foi se vendo, muitas cirurgias que são realizadas com a ressecção da clavícula, o paciente mantinha a função normal do ombro, tendo alguma dificuldade com trabalhos pesados com o membro superior, a gente chama de overhead, acima da cabeça, né? Um exemplo disso é esse paciente, onde a gente vê que ele fez quase que uma total ressecção da clavícula, né? E a gente vê que a função dele é praticamente normal, né? Então é um paciente que não tem a clavícula e o ombro ele tem uma função praticamente normal. Então essa função de ancoragem era muito questionável, né? Na clavícula, a gente sabe que ela é um osso em forma de S. Então, a história nos diz que quem nomeou o nome de clavícula vem da semelhança dela com uma clave musical, né? Então, uma clave pequena, a gente chamaria de clavícula, né? Uma clave pequena. E então se denominou ela como clavícula, né? Isso é a parte histórica, né? Para a gente não tem muita relevância. Da parte anatômica, a gente vê que a clavícula ela é um osso muito subcutâneo, né? Então, o primeiro músculo que nós temos por cima da clavícula é o músculo platisma, que é esse músculo que é como se fosse um tecido por cima de toda a clavícula. E ele tem uma intimidade muito grande com o tecido cutâneo, ele é muito subcutâneo, né? E junto dele nós temos algumas estruturas nervosas, que são nervos sensitivos, que vão inervar essa região anterior e superior do peitoral, aqui anterior do ombro e superior do peitoral, que são os nervos sensitivos dessa região, que na cirurgia a gente acaba sacrificando eles, muitas vezes, para a confecção da placa e parafuso, quando se tem a opção de fazer a síntese direta, né, da clavícula. Vamos retirar esse tecido, a gente consegue ver já os tecidos mais profundos. Lembrando que esse programa aqui é do Learn Anatomy, é um programinha online gratuito que você pode ter acesso, é só clicar e se cadastrar, né? A gente então tem, logo no subcutâneo, a gente tem, tirando o platisma, né, a gente tem a clavícula por si só, a gente já vê que tem uma área grande da clavícula exposta já, logo embaixo. Vendo aqui, a gente já tem uma ideia do porquê, né, esse terço médio que nós falamos da clavícula, ele é o terço onde tem o maior número de fraturas. Porque nós temos um fulcro de ação, né, uma força de alavanca nesse local, porque é o local onde nós temos uma transição da ação dos músculos mediais para a ação dos músculos laterais. Então nós temos um local onde pode ocorrer a quebra dela, né, que a gente chama de fulcro, né? E é um local onde que comumente acaba fraturando esse osso, né? Das inserções musculares para a clavícula, nós temos que, na parte medial, o esternocleidomastoideo, né, é um músculo que se insere nessa região superior da clavícula. É um nome meio estranho, esternocleidomastoideo, mas ele acaba sendo mais fácil de decorar quando tu vê que é uma inserção external, uma inserção clavicular, então esternocleido e mastoídeo, que ele vai inserir lá no processo mastoide, né? Então, por isso o nome esternocleidomastoideo. Nós temos outro músculo que também se insere nessa região medial, diferente do nome, que seria esse músculo esternoióideo, ele tem a sua inserção na clavícula também, uma parte na clavícula medial, então ele também tem inserção na clavícula, isso às vezes é pegadinha de prova, porque ele não está no nome dele, mas ele se insere também na clavícula. Nessa região anterior, então, da clavícula, a gente tem a porção clavicular do peitoral maior, né, que se insere nessa região anterior da clavícula. Na região mais inferior aqui nós temos o músculo subclávico, né? Vamos tirar ele aqui.
Da clavícula, essa região medial, ela tem uma peculiaridade, porque na região medial ela é um osso cilíndrico, né? É um osso cilíndrico onde ele faz a articulação externo-clavicular. Nós temos os ligamentos externo-claviculares aqui e o ligamento costo-clavicular, onde cria uma pequena impressão na clavícula aqui na região medial. Clinicamente não tem muita importância, mas fica para a parte didática da aula, né? Então, na região medial nós temos um osso cilíndrico, né? E na região lateral nós temos então um osso já mais delgado, ele é mais fino nessa região lateral, certo? Isso implica um pouco nas fixações com placa e parafuso, porque fica um pouco mais difícil de você acoplar a placa quando você coloca de anterior para posterior, nessa região mais lateral, porque é um osso mais delgado, ele não é tão cilíndrico, né? Muito bem, então, na região lateral, então, nós temos a inserção do deltoide nessa região anterior, né? E nós temos na região posterior a inserção do trapézio. O trapézio nessa região posterior, ele vai fazer essa crista, né? Que é a crista da inserção do trapézio, certo? E aqui na região mais inferior dela, nós temos o tubérculo do conoide. O conoide é um osso, é um ligamento, desculpe, que faz a inserção ele estabiliza a clavícula, está direcionado, está diretamente relacionado com as luxações acromioclaviculares, né? Visto que ele é um dos sustentadores para a elevação da articulação acromioclavicular. Nós temos então dois ligamentos, deixa eu retirar aqui a clavícula. Nós temos o ligamento conoide, que seria esse ligamento em forma de cone, por isso conoide, e o ligamento trapezoide mais lateral, em forma de trapézio, né, e seriam os dois ligamentos relacionados com a estabilização vertical da clavícula, né? Então, nas luxações acromioclaviculares, eles estão relacionados para prevenir a elevação, né, a instabilidade vertical da clavícula. São esses dois ligamentos que geralmente rompem quando o paciente tem uma luxação acromioclavicular, né? Então, nós temos a clavícula liberada aqui agora, né, sem nenhuma inserção muscular. A gente vê que ela é um osso que acaba sendo um pouco retilíneo, né, mas ele é curvo. Se você olhar da parte superior, ele então se parece com a clave, né, por isso o nome clavícula, mas se você olhar na região anterior, ele acaba sendo um osso retilíneo. E aí vem vários desenhos de placas que estão no mercado, onde muitos já vêm com a curvatura em S, que a fixação dela deve ser superior, então a gente fixa ela de cima para baixo, né? E nas placas convencionais, que são retas, a gente acaba usando a fixação anterior-posterior, que seria nessa crista aqui anterior. E ela é um pouco fina. Nota que colocar uma placa nessa região superior é muito mais fácil que colocar na região anterior, visto que a placa, os parafusos podem deslizarem pela placa e não ocorrer a fixação dela, né? Outro ponto importante para a nossa aula de hoje é sobre as estruturas profundas à clavícula, né? Então nós temos os grandes vasos, né? A veia e a artéria subclávia, assim como o plexo braquial, que passa na região posterior, né? Isso tem importância porque a gente pega muito acesso central por essa região, né? Então é importante para saber a anatomia, para pegar o acesso, visto que é um acesso fácil de ser realizado e a gente consegue fazer uma infusão boa de volume no paciente, principalmente nos pacientes de politrauma ou num paciente cirúrgico que está complicando, precisa pegar um acesso central, a gente tem essa opção por esse vaso aqui, certo? Nas fraturas, como ele tem uma alta chance de fratura dessa região, tem um risco maior também de lesão desses vasos nas fraturas de clavícula, mas não é isso que se vê na prática. A gente dificilmente vê um paciente com fratura de clavícula e lesão de um desses vasos aqui. Uma dos fatores importantes nisso é que se o paciente no trauma fratura um desses vasos aqui com a clavícula, geralmente ele vai a óbito, ele não chega no hospital.
Então, acaba não entrando nas estatísticas sobre a lesão desses vasos aqui, né? E eu acho que é difícil definir qual a relação direta da lesão da clavícula com a lesão dos vasos, mas isso pode acontecer devido à íntima relação que a gente vê, né, da clavícula com esses vasos. Então, a fratura da clavícula pode levar à lesão de plexo, por exemplo, ou à lesão de um desses grandes vasos, né? Obrigado então por ter acompanhado a nossa aula de anatomia da clavícula, por ter dividido esse tempo comigo durante essa aula. Se você gostou, deixa o like. Se foi útil para você, compartilhe com os seus colegas ou as pessoas que também estão discutindo esse assunto com você. Aperte o sininho para receber as novas aulas que sairão. E muito obrigado. Se tiver alguma coisa que eu esqueci, deixa no comentário. É sempre bom aprender um pouco mais.